Fala galerinha do bem, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Me desculpa, eu estava um pouco sumido por questões de trabalho, eu acabei ficando um pouco enrolado e demorei muito para gravar a sequência do vídeo anterior sobre Databricks, né? Que a gente falou sobre a parte de ingestão e agora a parte de manipulação de dados, tá? Mais uma vez, se vocês curtirem esse vídeo, dê um joinha, se não curtirem, pode dar um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos que a gente vem postando aqui, beleza? Mas, sem mais enrolação, vamos para ele. Então, eu já tenho aqui o meu Databricks, já está aberto, tá? É, o que nós tínhamos no vídeo passado era essa parte da importação aqui, então fizemos toda essa importação. Só lembrando, se você tiver abrir novamente aqui, você atribuir o seu cluster, você não vai ter as tabelas, o banco de dados criado, nada disso, tá? No entanto, os seus dados, né? Se você vier aqui, ó, nos seus arquivos, estarão todos aqui, né? Aqui no seu File Store, todos os seus arquivos estarão aqui. Então, só basta você vir aqui e executar esse notebook aqui. Então, você vai ter o database criado e ele vai criar todas as tabelas, beleza? E aí, a gente consegue ir para a nossa próxima etapa. Então, essa próxima etapa é a parte de análise de dados. Eu vou trazer para vocês para responder uma das perguntas lá que eu coloquei para a gente responder em alguns vídeos que nós vamos fazer aqui. Então, aqui basicamente o que, que aconteceu? Eu peguei e coloquei aqui algumas perguntas para a gente responder, né? Então, qual foi o faturamento mês a mês? Qual o mês com o maior número de pedidos? Qual o ticket médio? Qual o dia da semana com o maior número de pedidos? Quais são os tops 10 produtos mais bem avaliados? Qual o faturamento mensal por método de pagamento? E qual a categoria mais vendida na empresa e qual vendedor teve a melhor performance? Então, são as perguntinhas bem simples para a gente responder usando essas bases aqui, tá? Alguns detalhes, né? Talvez vocês me perguntem, eu coloque no comentário no vídeo. Como é que você deixou essa telinha preta, isso, aquilo? Bem simples. Então, se você vier aqui em Settings, User Settings, você tem aqui Notebook Settings e você vai ter essa opção aqui, ó, Dark Mode for Notebook Editor, ok? Só selecionar e ele vai ficar pretinho igual tá o meu aqui, beleza? Então, voltando aqui, só lembrando que esse notebook aqui eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Então, só vai se executar e também, se você puder não só baixar, mas sim tentar escrever os comandos, é melhor que você fixa, mas se também não quiser, você pode fazer simplesmente o upload aí pro seu Databricks do que eu vou disponibilizar. Vamos lá. Então, aqui o que eu tenho é a imagem com relacionamento das tabelas e as perguntinhas aqui. Isso aqui nada mais é do que um Markdown, tá? Então, aqui no Databricks, se você digitar percentual MD, você cria um Markdown. Uma célula para você colocar o descritivo, texto, enfim, do que você está fazendo. Beleza? Então, o que eu fiz foi só isso. Aqui eu coloquei a imagem do relacionamento das tabelas, que eu copiei diretamente do Kaggle. Então, já falando sobre esse tema, as bases que eu estou utilizando, a fonte é o Kaggle. Então, eu vou dar só um Shift Enter aqui, para ele trazer de volta. Então, eu tenho aqui, ó, Kaggle. E aqui eu tenho a base de dados. Esse link também eu vou disponibilizar aí no vídeo. Vocês podem fazer download. Eu acho que no vídeo da ingestão também, na importação já devo ter disponibilizado. Mas se não, coloco nesse aqui também e também atualizo no outro. Mas quando você selecionar esse Marketplace aqui, você vai ter as tabelinhas aqui, é só fazer o download. Beleza? Então, tá aqui. Se por um acaso você entrou no Kaggle, não localizei tudo. Se você vier aqui na página inicial, aqui em Search, digitar Marketplace e der um Enter, vai aparecer alguns aqui. Se você descer um pouquinho, você vai ter aqui, ó, exatamente esse cara. E como é que eu faço para pegar a imagem? Se você descer um pouquinho, você vai ver aqui, ó, um View More. E aí, descendo, você tem a imagem aqui. O que eu fiz foi só copiar o link da imagem aqui. Beleza? Voltando para o nosso aqui. Então, aqui a gente tem um modelo relacional da nossa tabela. Então, aqui nós temos a orders, que é a nossa principal. Então, todo pedido ele tem uma revisão por parte dos clientes, tem um review aqui, e aqui a gente tem as notas. Temos a informação de pagamento do pedido, temos a informação do item desse pedido, e aqui embaixo, para cada um dos pedidos, claro que a gente tem um cliente relacionado a ele, que é um cliente que faz um pedido. E
As outras tabelas que nós temos para o relacionamento é o item. Então, para cada pedido eu tenho um item. E aqui, para cada item, eu tenho as informações do produto. E para cada item vendido, eu tenho um seller atribuído. E aqui, nada mais é do que as informações geográficas que estão relacionadas tanto ao seller quanto ao meu cliente, tá? E o relacionamento entre as minhas bases aqui nada mais é do que o Order ID para essas três tabelas e aqui com o cliente o Customer ID, tá? E aqui Seller, Product, enfim. Então você tem aqui todo o modelo relacional. Então, primeira pergunta que eu preciso responder, qual que é o faturamento mês a mês? Então, quando eu penso em faturamento, eu tenho que pensar em o pedido, qual que é preciso da data de aprovação, de faturamento do meu pedido e preciso da informação de pagamento. Então, essas duas tabelas aqui. Só que não necessariamente você sabe o que tem dentro das tabelas, então você precisa explorar um pouquinho mais isso. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi só dar um import nas bibliotecas aqui, tá? E aqui eu já entro com uma recomendação para você. Se você está importando com asterisco aqui, você está importando todos os métodos, todos os módulos que você tem dentro desse packzinho aqui, tá? Qual que é o problema de você fazer isso? Que você está carregando tudo para a memória. Então, você pode ter uma questão de performance aí, tá? Então, quando você estiver no seu ambiente corporativo, se você puder selecionar os pacotezinhos, os módulos que você vai trabalhar, ótimo. É bem melhor que é, você vai ter mais agilidade dentro aqui do seu processo, tá? Mas, só para você ter uma ideia, se eu der um contra espaço aqui, todos esses módulozinhos aqui, né? Todas essas functions aqui, são carregadas para a memória quando você usa o asterisco. Então, por isso que se você puder usar só aqui dentro, né? Só selecionar só os módulos que você vai utilizar aqui para baixo, ótimo, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou selecionar tudo, que é para não precisar ficar voltando aqui e escrevendo toda hora o nome da biblioteca, tá? Então, essa primeira célula, eu vou colocar aqui um show title, tá? Então, vem aqui na setinha, show title. Aí ele tá hide, né? Mas quando ele não tá mostrando show. Eu vou colocar aqui, ó, read tables, ok? Tables. Só isso. E aqui eu vou selecionar algumas tabelas. Então, a primeira tabela que eu vou selecionar é a minha orders. Então, a minha orders vai receber aqui o meu spark.table. E aqui dentro eu vou colocar a minha tabelinha. Como eu sou preguiçoso, eu vou pegar e copiar daqui. Cadê? Aqui, ó. Copiar ela daqui. Tá? Para precisar ficar digitando. Então, beleza. Se eu simplesmente vier aqui, eu vou pegar esse cara e vou dar um display aqui embaixo. Só para dar uma explorada nesses dados, tá? Tá, eu vou fazer o seguinte, ao invés de criar embaixo, eu vou dar um display aqui direto. Tem uma questão de você dar um display aqui direto, que é o seguinte. Se você dá um display aqui, você tá vendo que eu estou fazendo uma atribuição, né? Pegando essa tabela e atribuindo aqui um data frame. Quando eu for utilizar esse cara, se ele tiver com display embaixo, ele não vai ter criado um data frame. Ele só tem um display aqui. Então ele vai dizer que esse cara não existe. Então tem que tomar cuidado quando vocês forem criar um data frame novo e forem atribuir o display para ver os dados, para não deixar assim, tá? Então eu vou tirar isso daqui que é para não gerar problema. Então, beleza. Então aqui eu sei que eu tenho o meu Order ID, Customer ID, eu tenho o meu status. Então, o meu status, eu estou falando de faturamento. Então, o meu faturamento aqui é o invoice, certo? Mas eu não sei se eu tenho ou não esse status, mas a gente já vai verificar isso. Então, aqui eu tenho a minha data, que é a minha data de compra, e a minha data de aprovação. Tem a minha data que o produto saiu para entrega, tem a data que o produto foi entregue para o cliente e tem a minha estimativa de entrega, tá? Então, voltando aqui, vamos dar uma olhada, uma explorada um pouco mais nessa tabela. Então, a primeira coisa que eu vou ver é se o meu status, eu tenho meu status de invoice aqui. A minha data, beleza, tá ali, a data de aprovação, eu sei que eu já vou utilizar ela mesmo. Então, eu vou vir aqui e vou usar um comando que é para selecionar campo, tá? Aqui, para Spark. Então, select. Vou dar um select. Vou jogar isso aqui para a linha de baixo. Ah, um detalhezinho. Eu organizo, quando estou escrevendo qualquer código em PySpark, enfim, eu costumo organizar assim, tá?
mas não necessariamente você precisa fazer igual a mim. Então, por exemplo, se você quiser fazer isso daqui, ó, e para não precisar criar aqui vários comandos e ir seguindo a linha, quiser jogar isso aqui para baixo, você pode jogar isso aqui para baixo. Joga assim para baixo, tá? Pode fazer isso daqui. E aqui, ó, você tem que colocar uma barra, tá? E aí você seleciona o campo. No caso aqui eu vou pegar o meu order e status, certo? Aí eu vou fazer para esse cara, eu vou selecionar aqui um ponto distinct. Eu quero pegar o distinct desse campo, barra, ponto, display, tá? Essa barra indica que é uma quebra de linha, ou seja, que eu estou continuando essa linha desse comando aqui embaixo, tá bom? Então, aqui para executar, setinha run cell ou simplesmente shift enter, que é o que eu costumo fazer. Você tem aqui, ó, o status invoice está aqui, certo? Eu vou tirar isso daqui, porque isso daqui me dá gastura, me dá nervoso de usar assim. Então, eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer, tá bom? Então, eu já sei que eu tenho status invoice ali. Beleza? É o que eu preciso, tá? Vou apagar tudo. Aqui, eu vou adicionar um comentário acima e vou falar assim, ó. Read orders table, tá? Que é a leitura da tabela de pedidos. Vou jogar isso aqui. E a próxima tabela que eu preciso para poder responder aquela pergunta é a tabela de pagamentos, que eu preciso saber o meu faturamento. Então, eu preciso ver o quanto foi pago. Então, eu vou colocar df payment. Payment aqui. Vou dar um igual. Mesma coisa. Spark. Ponto. Table. Tá? Aqui para a leitura da tabela. Essa tabela já está no Metstore. Lembra que a gente fez aqui, ó. Salvamos elas aqui no Metstore. Beleza? A leitura escrita dela aqui. E eu vou copiar ela daqui também. Cadê aqui, ó? Payments. Tabela de pagamentos. List de pagamentos. Tá aqui. Então, colamos aqui. E aqui eu vou fazer o mesmo cenário. Dar um display aqui só para olhar esses dados. Tá? Beleza. Tá aqui. Tenho a minha informação, que é o meu Order ID, que é a chave de relacionamento entre essas duas tabelas. E tem a minha informação de pagamento aqui. Beleza. E vou apagar isso aqui. Vou copiar isso daqui. Vou colar aqui. E vou chamar aqui table. Isso aqui eu mantenho. Isso aqui read payments table. Ok? Beleza. Executa esse cara. Fiz a leitura das minhas duas tabelas. Agora que eu preciso fazer o relacionamento entre elas. Então vou vir aqui. Selecionar. Show. Vou chamar isso aqui de join tables. For take invoice. Vou colocar em português para ficar mais assim. Join tables, ok? Fazer um join das tabelas. E aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Assim, ó, fica até mais fácil. Essa aqui resposta para essa pergunta, né? Então, qual foi o faturamento mês a mês? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, df orders versus payment vai ser igual. Aí, eu vou selecionar aqui, ó, o meu df orders, certo? Ponto join, que eu estou fazendo um relacionamento entre as tabelas. Eu vou fazer um join com qual tabela? Então, aqui ele já sabe que a minha primeira tabela é o orders e a segunda tabela aqui no meu join, que é a payment. Ok? Seleciono aqui a payment. Vírgula, aqui é onde eu seleciono eu faço a atribuição de qual chave que eu vou fazer esse relacionamento. Então, aqui tem duas formas, três formas de você fazer isso. Duas formas, né? Vou falar duas. Então, primeiro, seleciona o nome da tabela, ponto, o nome da chave que você vai utilizar. Então, aqui no nosso caso, order ID, certo? Que é igual a payment, ponto order
ID. Tá? Em qual cenário você usa isso daqui? Quando o campo de uma tabela e a outra for um campo com nome diferente, certo? E aqui, vírgula, qual que é o join que você vai fazer. Então, eu vou fazer um left aqui, tá? Isso aqui funciona. Vai funcionar. Tranquilo. Sem problema algum, certo? Então, se eu vier aqui nessa tabela, selecionar aqui na linha de baixo, tá? Só para dar um display, mas nós vamos fazer tudo na célula de cima. Então, se eu quiser vier simplesmente aqui e dar um display e olhar aqui, ó, tem as informações de pagamento aqui. Simples, tá? Só que eu tenho uma outra forma também. Eu sei que nas minhas duas tabelas, os campos aqui são os mesmos. Então, o que eu faço, que eu geralmente utilizo, né, que eu sempre costumo deixar os mesmos nomes dos campos das tabelas, os campos chaves, coloca aqui, ó, order ID, como se fosse uma lista, né? Fosse uma lista de campo aqui. Isso daqui, o cenário é o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo nome para as duas tabelas. O nome da chave é o mesmo, tá? Então isso funciona. Beleza. Aqui agora, eu já conseguiria responder essa pergunta? Ainda não, né? Então eu preciso de uma variável, que é a minha variável do mês, certo? Porque eu só tenho aqui a informação da data de aprovação, mas ele está no formato date time. Então, eu preciso transformar isso no mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Primeira coisa, vou criar um campo novo chamado mês. Então, para eu criar um campo novo aqui, usando o PySpark, eu uso o comando with column. Exatamente assim, tá? O if com um H minúsculo e o column com... Eles chamam de camel case, se não me engano. Com um C maiúsculo ali, tá? Vou jogar isso aqui para baixo. Vou colocar o nome do campo. Primeiro é o parâmetro, o nome do campo, que é o mês. Vírgula aqui. Você pode colocar uma instrução lógica, enfim. Aqui é o que você vai criar. Vou colocar um cálculo. Aí fica a teu critério, depende do que você precisa fazer. No nosso caso, eu preciso extrair o mês aí do meu campo, né? Que é esse ordem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, usar o comando call, que é para eu especificar qual que é a coluna que eu quero trabalhar. Então, vou pegar aqui, ó, que é a coluna, que é a ordem de aprovado. E vou usar uma outra função aqui, que é a toDate, tá? E aí eu vou fazendo e dando um display ali para você ver o que está acontecendo. Então, só para você ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, vou vir aqui e dar um display. Se eu vier aqui no final, tenho minha coluna mês. Então, o que aconteceu aqui? Ele trouxe a data, certo? Só que eu preciso do mês. Então, o comando para eu extrair o mês aqui é month. Extraio o mês. Pronto. Estou extraindo o mês aqui. Extraindo o mês, tá aqui. Só que você pode ver que para as duas casas decimais, que é de 10, 11, 12, tá certo. Só que 7, 8, 2, enfim, você pode ver que tá com apenas uma casa decimal, né? Então, para você igualar isso daqui, você adicionar um zero ali à esquerda, você tem um comando que se chama lpad aqui. Então, lpad, eu vou selecionar tudo que eu extraí, que no caso é o mês aqui, certo? E aqui, o parâmetro que eu passo para ele, primeiro, vírgula, quantas casas decimais eu quero, no caso são duas, certo? Então, coloco aqui duas, vírgula, e o que eu quero adicionar para essas casas decimais? Eu quero o zero, ok? E aí, quando eu fecho o meu parênteses aqui, executa esse cara, executa isso daqui, volta aqui no final, eu tenho exatamente os zeros à esquerda aqui. Show? Beleza. Agora, o que eu tenho? Eu tenho tudo para responder a pergunta aqui, ó. Qual foi o meu faturamento mês a mês? Posso fazer de duas formas, tá? Primeira coisa, simplesmente adiciono no agrupamento aqui, certo? Eu vou fazer aqui dos dois jeitos para você, tá? Só que o segundo jeito é adicionando de forma gráfica. Então, adicionando de forma gráfica, você consegue plotar um gráficozinho aqui embaixo. A gente dá um recurso para você fazer isso, tá? Só que eu vou adicionar uma tabela agrupada aqui, pegando o mês ali. E depois a gente pega e trabalha esse cara e trabalha ele no gráfico. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vou dar um group by, comando, tá? Group by aqui.
E aqui no meu Group By, eu vou selecionar qual que é o campo que eu quero agrupar, que é o mês. E aqui embaixo eu tenho que adicionar qual que é a minha agregação. Então eu vou colocar AGG, que é o comando para fazer uma agregação. Aqui a minha agregação é a soma. E eu seleciono qual que é o campo que eu quero fazer a soma. Que no meu caso é o Payment Value aqui. E aí eu vou chamar alias. Vou dar um alias. Esse comando alias é um comando para eu dar um nome para a coluna a partir do momento que eu crio um cálculo em cima dela. Então vou chamar esse campo aqui de faturamento. Vou colocar só o primeira letra aqui do F maiúsculo. Beleza? Isso aqui já resolve o nosso problema, né? Então, faturamento mês a mês. Então, o que eu posso fazer aqui é simplesmente adicionar um order by. Jogo aqui para baixo. O que é isso? E seleciono a minha coluna aqui do mês, tá? Então, isso daqui já responde a nossa pergunta, que é qual que é o nosso faturamento mês a mês. Nossa primeira pergunta está respondida, ok? Ah, a gente tem informação nula aqui também, né? Tem aqui um valor de nulo. Tá. Isso daqui você tem que fazer uma análise em cima das tabelas, descobrir o porquê que isso aqui veio nulo, tudo, e tratar isso. A gente faz isso em um outro momento. Então, qual que é meu faturamento mês a mês? Isso daqui é algo que que leva você a querer investigar o porquê que isso aqui está acontecendo, né? Então, eu vou adicionar isso aqui em ordem descente, que eu quero saber do maior para o menor, tá? E você pode ver que aqui acontece o seguinte. Tá aqui adicionando o faturamento mês a mês, beleza? Só que olha como tá feio esse número aqui, né? Tá bem feio. Tá grande assim, você não consegue ter uma visualização muito legal. Então o que você pode fazer? Eu não sei se dá para fazer isso daqui. Deixa eu ver se dá. Format. Isso aqui é um teste, tá? Que eu tô fazendo. Eu sei que a gente adiciona aqui, geralmente. Só que por algum motivo, quando a gente adiciona isso daqui no com o order by, não funciona. Deixa eu ver se ele aceita no próprio order by. Não. Tá faltando um argumento. Format number call. Ah, é que aqui eu tô fazendo em cima do mês, né? Aqui é o faturamento. Deixa eu ver se isso funciona. Aqui tá um nulo, beleza. Agora deixa eu adicionar esse mesmo format number aqui. Que ele vai fazer pro... Aqui ele vai fazer para essa coluna de valor aqui, tá? Que é o meu objetivo. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Format number. Pego olha o que ele deu aqui. Faturamento, faltou um argumento numérico. Deixa eu fazer assim, então. Ponto cast. Assim. Decimal. 32,2. Vamos ver. E aí ele zerou tudo ali embaixo. Decimal 32. Deixa eu tirar daqui então. E só pegar o faturamento assim. Ainda não. Pera aí. Cast decimal 32,2. Faturamento. Format number. E se eu fizer isso sem usar o format number, será que ele deixa certinho? Vamos ver. Até que deixou certinho aqui.
Até que deixou certinho. Ele deixou certinho aqui. Faturamento desk. Só que não. Só que ele não deixou. Aqui é o. Ali eu tô pegando. Que é o mês. E agora acho que vai ter certinho. Isso aí. Beleza. É isso que eu queria, né? Pegar o do maior pro menor aqui. Legal. Aqui a gente já tem a resposta que a gente queria relacionado ao faturamento, né? Mês a mês. Então você sabe aqui qual que é o faturamento mês a mês. Só que você quer ver isso, você quer pegar esse cara de forma gráfica, né? Que ele fique mais visual para você. Então como é que você faria isso? Ah, tem um detalhe aqui que a gente não fez, tá? Aqui, quando eu tô fazendo o join dessas tabelas, o que eu tenho que adicionar aqui é um filtro. Filter. Porque o meu status, eu só posso pegar o status, que é o meu, como que é o nome do campo? É order status igual a invoiced. Eu só posso pegar esse status, certo? Eu não posso pegar o status de todos os status ali. Ali eu estou considerando todos. Aqui eu só posso pegar o invoiced. Agora tá certinho. Pode ver que ele tirou até o nulo, certo? Beleza. Agora vamos colocar isso aqui de forma gráfica. Então, para eu colocar isso aqui de forma gráfica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, copiar isso aqui tudo. Tá? Vou colar aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tirar, manter o filtro aqui, manter o mês a mês e tirar daqui para baixo. Ó. Pronto. E esse cara aqui, ó, vou deixar comentado. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse cara aqui. Aqui embaixo, ó, eu vou colocar ele. Colocar isso aqui embaixo. E aqui, ó, eu vou manter o display, tá? Manter o display aqui, ó. Ponto display. Então, mantém o display ali. Nesse cara aqui embaixo, eu não vou agora criar nenhuma tabela, porque eu vou só fazer um plot. E aqui eu vou fazer um ponto display aqui dentro. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Para eu conseguir adicionar um gráfico aqui, ainda mais um gráfico de barras, que é o que a gente vai fazer, eu preciso dos dados analíticos, não eles agrupados, tá? Porque senão ele me traz só agregação de contagem. Eu já testei isso antes. Então, vir aqui, ó, no mais, Visualization. Aqui eu já tenho, né? Ele traz aqui, tem alguns gráficos que eu posso utilizar aqui, tá? Não é só isso não, tem um monte aqui, ó, que eu posso adicionar aqui, tá? No nosso caso, eu vou usar o de barra aqui mesmo. Vou vir aqui, ó, falar que o meu agrupamento é pelo mês, que é a minha variável mês. Aqui eu vou selecionar como está aqui mesmo. No meu eixo Y, que eu vou adicionar aqui a coluna. Vou adicionar o meu payment value, certo? Que é o meu valor, tá na soma aqui. E no meu eixo X eu vou adicionar isso aqui como o mês. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, qual que é o meu valor, tá? E tenho por cada um dos meses aqui, certo? E ele já ordenou aqui, ó, do meu maior para o menor. Então, para ficar melhor isso aqui, eu vou trazer o label desse cara. Então, para eu trazer o label, eu vou vir aqui no meu data label e vou selecionar aqui, ó, show data. Aí ele colocou os meus labels aqui. Só que tá meio feio para você visualizar assim, né? Então, vou mudar aqui, ó, horizontal chart. E aí, o que nós temos aqui é o gráficozinho de barra que tá bem feio. Você pode mudar as cores aqui, tá? Se você quiser, ele colocou automático aqui para cada um, mas pode mudar essa cor e dar um save aqui, ó. E aí você tem um gráficozinho de barras aqui. De novo, eu usei o barras, você pode usar qualquer um outro, testa qualquer um outro, super recomendo. Se quiser testar com essa tabelinha agrupada aqui que a gente tem para o mês a mês,
Mas aqui a gente tem a resposta para a primeira pergunta, qual que é o faturamento mensal? A gente tem aqui no formato de tabela e nós temos aqui também no formato de gráfico, mês a trazendo, né, gráfico, né, mês a mês. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais uma vez, se vocês gostaram, do joinha. Se não gostaram, pode dar um like. E nos próximos a gente vem respondendo as outras perguntas que nós temos ali. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.